Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Dona do Olhar Aguçado. Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós precisamos olhar com mais carinho e muitas vezes deixamos de lado, que é a nossa saúde mental. No Janeiro Branco, o convite é para sabermos mais sobre como estamos cuidando de nós, da nossa mente e das nossas emoções. E para esse papo super importante, temos uma convidada aqui para lá de especial, uma pessoa animada, alegre, que está sempre de bem com a vida, que é a Leide Reis, que vai compartilhar com muitas sabedorias as dicas, as práticas, para começarmos o ano de uma forma mais leve e equilibrada. Prepare para essa conversa que vai ser cheia de insight, acolhimento, claro, com boas risadas, porque com Leide Reis a gente não fica sem conseguir dar uma risadinha, né? E risadas dobradas. E aí, Leide, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso episódio, que hoje eu sei que você vai brocar. Broquemos. Broquemos. Já começamos muito bem, né, com essa acolhida tão calorosa, tão respeitosa, com um assunto que é de extrema importância, mas muito pouco falado, devido, né, ao preconceito social que se estabeleceu sobre a questão da saúde mental. Falar sobre saúde mental é falar sobre um mal que já chegou a atingir 700 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. É muita gente que precisa ser vista como a senhora vê, com um olhar aguçado. Leide, me conte aí, quando a gente fala de saúde mental, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu penso em alguém que tem consciência de que o problema existe, é real, mas que não faz desse problema uma interrupção da sua caminhada. Então, saúde mental não é ausência de problema, é capacidade de gerenciar os problemas e buscar alcançar uma melhoria a partir deles. Ou seja, o problema, ele existe para fazer você evoluir e construir uma nova pessoa após a superação. Eu costumo brincar dizendo assim, ó, vida sem perrengue não vale a pena. Vida sem ser acelerada não é bom. Mas eu acredito que a vida tem que ter perrengues e tem que ter a calmaria, não é isso? Sim. Tem que ter o equilíbrio. Você precisa ter consciência, né, de que você não pode viver em um polo e outro, você tem que viver no meio. Então, a saúde mental, ela é apenas um dos componentes que compõem o nosso organismo. Então, você precisa ter saúde espiritual, ter consciência de que você é um ser divino em passagem pela terra, e não um ser terreno em passagem pelo divino. Então, esse tempo que nós temos aqui na Terra, ele é possibilitado para que você viva através dessas experiências, para esses perrengues, né, para confirmar a sua evolução. Então, a consistência da vida é exatamente isso, é você passar pelos problemas e não deixar o problema transformar você, mas você transformar o problema. E para isso, você precisa acessar as ferramentas que você tem. O que você tem disponível hoje ao seu alcance, que você pode acessar para você promover saúde e bem-estar na sua casa, na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no planeta, né? Tudo começa a partir de nós. Então, quando nós temos consciência e responsabilidade com a nossa saúde, todo o ecossistema que nos envolve, ele também é afetado e melhorado ou piorado, mediante a postura que você adotar diante daquilo que nós consideramos um problema. Eu considero assim, às vezes você está numa montanha russa, aí você está gritando com aquele medo, daqui a pouco você tem aquela felicidade, você dá aquela respirada, foi legal pra caramba, cheguei. Chegou. É a adaptação, né? Então, exatamente. Você falou uma coisa muito importante. Quando a pessoa está em crise psicótica, a mente dela é exatamente assim que funciona. Você tem consciência do seu alto e do seu baixo. Sim. Você quer parar no meio, mas você não tem controle. Então, quando sobe na montanha-russa, você decidiu subir.
Então, você vai ter que sustentar a decisão de ficar vivo enquanto você estiver lá, porque você não tem o controle de parar na hora que você quer. Não pode. A saúde mental, ela é para o ser humano uma escolha, né? Eu escolhi ser saudável, eu escolhi me curar, eu escolhi viver uma vida livre, mas isso não quer dizer que eu tenho uma vida tranquila. É por isso que eu vou te perguntar, a vida é cada vez mais acelerada. Sim. E com isso a saúde mental, ela vai caindo para segundo plano. Porque você tem aquela vida doida, não é isso? Como a correria do dia a dia te afasta desse cuidado com a nossa mente, ou com a sua mente? Na verdade, você tem que ter disciplina. Primeiro, você tem que ter coragem de admitir que é possível você ter um problema de saúde, seja qualquer que for. Segundo, você tem que ter um planejamento para você viver sem ser afetado por essa possibilidade. E terceiro, você tem que ter disciplina, tem que ter uma rotina. Qual é a minha rotina? A maioria das pessoas sabe que eu sou mãe de 3 filhos, né? E eles têm um casal de gêmeos, que é responsabilidade dupla, e um menino de 9 anos. Então, quando eu decidi que eu seria uma mãe saudável, eu criei uma rotina. Então, essa rotina começa às 4h30 da manhã, todos os dias. Acordo, faço primeiro uma respiração, depois hidratação, depois uma leitura edificante para que você possa preparar sua mente para o que vai vir durante o dia. E depois de estudar, escreve, e aí eu vou para a atividade física. Só depois que eu me cuido, é que eu cuido dos meus. Então, quando você tem a decisão de viver os seus sonhos e não abrir mão da sua saúde, você tem que ter um planejamento estratégico. O plano é a estratégia e a atitude de colocar em prática. Quando você está no avião, que começa a ter aquela turbulência que você está com a criança, o que você faz? A primeira coisa que você faz é? Proteger a si próprio, né? Proteger a si próprio. Coloca oxigênio em você, depois que você se arruma, você vai colocar em quem está perto de você. Isso realmente faz parte. Me conte aí, Leide, muitas vezes nós ouvimos por aí pessoas que quando a gente fala dessa questão da saúde, isso passa, é por pouco tempo. Quando é que devemos realmente prestar atenção e buscar ajuda de algo que está nos afetando? Porque às vezes a coisa está afetando, o outro do lado está vendo. Mas você não percebe. Mas você não percebe. Eu penso, né, que no meu caso, por exemplo, né, quando foi que eu percebi que eu estava adoecendo? Quando os meus resultados, eles começaram a cair. Então, eu já não tinha a mesma produtividade no trabalho. Eu trabalhava numa padaria. Então, na época, eu já não conseguia atender os clientes com a mesma simpatia que me é característica. Então, o primeiro ponto é o seu estado emocional. Porque você começa a sofrer impactos do meio. Então, eu lembro que um fato que marcou bastante foi o 11 de setembro, né? E eu estava longe de casa, eu morava em outro estado, morava em São Paulo. E quando eu vi aquela cena na TV, aquilo me despertou o medo, né, de acontecer algo comigo, longe dos meus pais, longe dos meus irmãos. Então, ali eu comecei a sofrer uma insatisfação pela minha escolha de estar ali. E ali eu comecei a não produzir mais positivamente e entregar menos do que era habitual do meu trabalho. E aí, foi nesse momento que eu comecei a perceber que eu já estava infeliz e que eu não conseguiria mais fazer o meu trabalho de forma saudável. Então, Você começou a sentir um medo, aquele Sim. medo crônico? Não medo, mas Tipo uma fobia? é inconsciente, né? Então, assim, eu olhava em volta, eu via aqueles prédios grandes, falei, vai acontecer aqui também. E aí, ali começou, né, que eu tenho memória, né, assim, o primeiro despertar. Então, teve fatos como o caso dos Mamonas Assassinas, que também foi um evento que chocou. Então, todos esses eventos, eu estava lá, distante daqueles que me acolhiam, que me davam segurança. Então, quando você vai se sentindo deslocado da sua base, da sua origem, você começa a se sentir desprotegido.
E como você está num ambiente que ele é apenas profissional, você começa a perceber que o seu chefe começa a lhe chamar a atenção, porque você esqueceu determinadas coisas, você já não ajeita mais o seu corpo, o seu cabelo, você já não se olha mais. Você começa a não se ver, porque você começa a ver a rota de fuga. Então, naquele momento, eu comecei a desistir do meu sonho profissional em São Paulo. Aí um dia você acordou e disse assim... Eu não lembro. Eu me vejo. Alguém olhou pra você e disse, eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. E aí, eu vi ela primeiro e eu disse, eu quero estar perto dela. Eu conheci a Dona Juranildes Araújo no lançamento desse livro aqui, ó. Lá no mês de setembro, né? A gente fala de setembro. Pois é, no dia 10 de setembro, no dia 11 de setembro de 2023. Imagine que coincidência. E aí eu dei a ela uma flor, né? E ela me deu um abraço e tirou uma foto comigo. Naquele momento eu senti uma vontade de vir com ela para casa, mas eu não podia, né? Eu disse, mas eu vou caminhar na direção. E desde então eu comecei a estudar o seu capítulo. E através desse estudo, né, isso aqui já foi, né, agora em 2023. Isso que aconteceu comigo foi em 2011, quando eu tive os primeiros... Então, 10 anos, né? Do primeiro despertar, né, do olhar para um problema, até você tomar consciência da solução, demora certo tempo. Por isso que você não pode ignorar os passos, mesmo que você queira chegar rápido, mas é importante você saber a condição que você tem para caminhar até onde você quer. E aí eu me sentei, peguei o livro, estudei, anotei os pontos que eu queria desenvolver e criei essa ponte de aproximação com a senhora. Até aqui, nesse momento, né, eu tenho estudado, analisado, observado e implementado o que a senhora traz como positivo para eu ter o que eu quero como ser humano e ser o que eu desejo como evolução espiritual. Maravilha! Vocês estão vendo aí, gente? Está marcado. Um livro que fala de negócios sobre resultado extraordinário. Às vezes a gente olha assim, fulano escreveu isso porque ela trabalhou, ganhou dinheiro, tá bem, mas não tem nada a ver. Quando a gente fala de negócio com resultado extraordinário, nós falamos de vida. Exatamente. Nós falamos de emoções. Nós falamos de humanização. Nós falamos do cuidado com o outro. E um capítulo, às vezes, pode salvar 1 milhão de pessoas. E pode. Eu conheço uma série de pessoas que dizem a mim assim, aquele capítulo do seu livro me ajudou muito. E eu fico feliz de saber que eu posso ajudar, contribuir com as pessoas com a simples escrita de uma experiência que eu passei, ou de várias experiências. Então, você que está aí, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no X, no TikTok, aonde eu estiver, vai buscar a Dona do Olhar Aguçado, que ela vai ter sempre uma palavra de conforto, ela vai ter sempre ensinamento para lidar. Não porque ela seja velha, né? Ela é uma menina de quase 70 anos, gaiata, gosta de sorrir e gosta de ser feliz, mas ela também gosta de ajudar através da escrita, através das mentorias. E foi exatamente esse ponto, né, que me chamou a atenção. Porque quando eu conheci a senhora, eu estava de noite, tinha luzes, né, do evento, e aí eu fiquei pensando, ela deve ter o quê, né? 45? Não vou dormir hoje. Com aquela... Ela achou que tinha 45 aquela anos. elegância, aquela desenvoltura, né? E eis que, de repente, ela fala agora uma menina de 70 anos. Não vou dormir hoje. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, né? Quando você entende que você tem um problema, não é para você entrar para debaixo da coberta e ficar esperando vir a sopinha. Você merece a sopinha, você merece qualquer benefício que é do característico do ser humano. Mas lembre, você pode plantar a verdura, você pode fazer o caldo, né? Só precisa achar quem lhe sirva, né, do jeito que você Também quer. acho, é por isso que eu vou perguntar a você assim, você imagina agora, a mente é uma planta. Não é uma planta qualquer, mas uma planta poderosa. Sim. O que ela precisaria para crescer saudável, com aquela raiz bonita, com aquele tronco lindo, com aqueles frutos maravilhosos e aquelas flores frondosas? Eu tenho certeza absoluta
né, que eu parto sempre do princípio, né? Nós somos um corpo habitando a terra e não a terra habitando o corpo. Então, você tem que entender que temos aquela frase, né? Veio do pó e ao pó voltarás. Sim. Então, tudo você tem uma conexão com a sua essência. Então, se eu tenho a minha consciência espiritual, a minha conexão com o meu alto, eu preciso trazer isso para a razão. Então, a gente fala de fé racional. A sua fé, ela tem que ser racional. Eu peço a Deus que eu quero voar. Mas eu sei que eu não vou nascer um par de asas nas minhas costas, né? Com certeza. Então, o que eu faço? Eu consigo uma conexão com pessoas que têm capacidade de me ajudar a voar. Sim. E isso é fato confirmado, né? A senhora já me ajudou a ir palestrar em outro estado quando patrocinou a minha passagem aérea. Que bom. Então, quando você fala em frutificar, a gente vai lembrar sempre da parábola dos talentos, que é uma parábola que é sempre falada por aquele que me impossibilitou conhecer a senhora, que é o Moisés Ribeiro. Então, você tem um talento, seja ele qual for, use para fortalecer a sua mente. Se você sabe cozinhar, cozinhe. Se você sabe lavar, passar. Essa semana eu fiz um levantamento e disse, meu Deus, quais as profissões, quais as habilidades que eu posso usar neste momento para promover melhor as minhas vendas? Eu sou mãe, então eu posso ensinar uma jovem que quer casar e ser mãe, eu posso ensinar ela como ser mãe. Claro. Eu sei, então toda mãe lava, passa, cozinha, dá amor pros dá filhos. faxina, ensina a lição de casa. Então, quantas profissões a maternidade pode te ensinar a sustentabilizar? Exatamente. Então, eu poderia olhar para a maternidade como ser um potencializador da doença, mas eu uso ele como um potencializador da cura. Então, você tem que para você ter uma mente saudável, você tem que ter uma motivação. Você tem que ter um motivo para a ação. Você tem que gostar de viver, você tem que gostar do que você faz. Você tem que se amar. Gente, você precisa se amar. Quando você ama todo mundo que está ao seu redor. Você ama seu marido, você ama seus filhos, você ama seu amante, você ama seu namorado, você ama sua avó, você ama o cachorro que você cria, você ama aquele cagadozinho que você cria. Tem uma totinha lá em casa, linda, bela e maravilhosa, que eu amo. Mas primeiro se ame. Quando você se ama o mundo, não tem tempo ruim. E você dorme e acorda motivada com a vida. Você quer ver uma coisa? Ó, eu nunca tinha percebido que meus olhos eram esverdeados. Olha, a mulher com um par de olhos desse, gente, vai pegar e leva a câmera, leva essa câmera aqui, né? Pois é, eu nunca tinha percebido que os meus olhos eram esverdeados, até alguém me dizer, Leide tem olhos verdes. Eu não queria de jeito nenhum. Se olhar no espelho? Exatamente. Ave Maria, eu me olho peladinha, eu me olho vestidinha, eu me olho com pintura, sem pintura, eu já acordo de batom, chego no espelho e passo assim, Deus o livre de eu acordar e não colocar um batom. Se eu estiver em cima da cama doente, eu digo, marido, passa um batom aqui em mim, porque eu tenho que me sentir bela o tempo inteiro. Olha, hoje eu estava olhando meus olhos, só estou envelhecendo, que lindo. Maturidade, né? Então, o que me fez, né, perceber que eu tinha olhos verdes e que esses olhos são lindos, né? Quando eu passei a olhar para minha mãe. É importante que a gente saiba, que a senhora falou da raiz, né? Então, vamos olhar para aqueles que vieram antes de nós. Sim. Que nos trouxe ao mundo. Que nos trouxe ao mundo. E não só os que nos deu ao mundo, mas aqueles que nos ensinam a viver no mundo. Os professores, os educadores. E aí é onde que entra, né, a conclusão da minha decisão de me tornar uma pessoa saudável. E não só guardar isso para mim, mas partilhar com o mundo. Com certeza. Por quê? Sabe aquela frase, né, que uma andorinha só não faz verão? Não. Mas se ela não levantar, se uma não levantar, como é que as outras vão saber que é verão? Pois é, uma tem que levantar para dizer, Então, opa! se a senhora não escreve esse capítulo, estamos aqui, bater asas, voar. Então, se a senhora não escreve esse capítulo, eu nunca tomaria conhecimento desse aqui, ó. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu me tornei mãe, solo, né? Emagreci 40 quilos, curei uma doença incurável.
construir um meio de sustentabilidade com 5 forças estratégicas empreendedoras. Naquele momento que eu estava de pandemia, com os filhos de 6 meses e não podia sair para trabalhar e também não tinha onde deixar por causa que estava tudo fechado, então eu criei as fontes de renda. Eu criei o artesanato com vidro, o artesanato com crochê, né, que é a pulseirinha da liberdade. Eu criei... Isso aí é macramê. É. Eu conheço tudo. Você fazia crochê, tricô, então, assim, macramê. a pessoa fazia a pulseira, mandava para mim, aí eu vendia a R$15. R$5 ficava para mim, R$5 eu mandava para ela como lucro e os outros 5 eu comprava. Naquela época era um pacote de leite e o pão da noite. As garrafinhas de vidro, né, as garrafinhas de bebida, né, que cerveja, eu pegava, enfeitava, botava um cartãozinho, a garrafa da gratidão. Você quer agradecer alguém? Compra aqui a garrafa. Gratidão, né? Gratidão é tudo. Garrafa do perdão. Você quer o perdão? Escreva aqui, bota na garrafinha. E eu vendia. O crochê, né, o brechó. O brechó, que é uma fonte de sustentabilidade, que é muito validada na Europa, mas aqui no Brasil existe um preconceito. Sim. Só que o que eu fazia? Aquelas pessoas que tinham fechado salão, restaurante, queriam vender as coisas e não sabiam mexer na internet. Aí eu ia lá, vendia para elas e colocava a minha comissão. Vendedora nata aí. Exatamente. E aí pronto, essas fontes ela me sustentou no período mais difícil, mas eu escolhi apenas as vendas digitais. Então eu faço hoje a captação de cliente, faço a pesquisa de mercado, identifico os problemas que o mercado tem, como a gente está falando da saúde mental, né? É um problema de ordem mundial e que afeta o sistema empreendedor do Brasil, como em todo o país, mas a gente está falando do Brasil. E que nós podemos melhorar quando você tem metodologias que atendem a pessoa e ao negócio. Sim. Então, quando eu decidi fazer, olha só, quando eu decidi fazer as vendas digitais, olha o que me chegou. Pedagogia do Futuro. E a senhora... Um mini livro grande. O livro de maior alcance que eu já tive, porque eu já mandei ele para a Europa, para a África, e eu uso esse conteúdo para fazer o que eu faço hoje, que é vendas digitais. Então, para você que tem um sonho, né, de ser mãe, ser livre, dar uma vida melhor para os seus filhos, você tem a opção. É isso. Né? Não precisa você ser o próximo número que nós temos de 995 feminicídios. Você pode ser... Se assujeitando a determinadas coisas sem precisar. Sem necessidade, porque você tem mãos, você tem braços. Ter a liberdade de dizer, se eu posso, eu sei, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu sou poderosa, meu filho é meu amor, então não tem vergonha do trabalho. E não ter medo do julgamento. Uma das causas principais que as mulheres não se separam é o medo de se tornar mãe solteira. Não tem nada. Isso é algo que prende... Case 10 vezes se precisar. Se você puder manter seu casamento, se você ama, se você é bem tratada, se seu marido cuida bem de você, viva 10, 20, 30, 40, 50 anos. Mas se for para poder estar sofrendo, diga bye-bye para ele. E arranja outro noivo, se case, mesmo que você tenha um filho, 2, 10. O importante é ser feliz. E viver em paz, né? Ser feliz. Mas quando você é feliz, você vive em paz. E a decisão de você ser você mesma. Eu amo viajar, eu amo restaurantes caros, eu gosto de tudo que é bom e caro, mas eu não sou refém daquilo. Então, para mim, caro é aquilo que eu posso acessar que não me cause uma dor de cabeça. Então, a gente falou de saúde espiritual. Falamos agora da mente. Agora vamos falar das emoções, né, que são geradas a partir do desequilíbrio. Porque quando você não tem clareza de quem você é, e nem razão para decidir isso, você tem uma cegueira, né? Você não enxerga caminho, você não enxerga a saída. Então, é nesse momento que você entra no processo de adoecimento. Verdade. A dor de você não saber para que lado você vai, ele te mantém aprisionada no lugar. E aí você deixa de alcançar o que você quer, de realizar os seus sonhos, e você passa a ser um passarinho na gaiola, comendo na hora que te dão, bebendo na hora que te dão. Deus é pai. Né? Mas é isso que acontece quando você fica refém da decisão dos outros. O papo tá bom, mas agora é hora de intervalo. Vamos para o intervalo, senão
Não temos como faturar, né, gente? Já voltamos. Perfeito. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo. Tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, voltamos do intervalo, continuamos aqui com a nossa amiga Leide Reis. Demos uma parada para respirar e agora vamos continuar com a nossa conversa sobre saúde mental. Leide, hoje nós vamos fazer aqui algumas perguntinhas para você, que vai ser bem interessante para o público que está nos escutando. Leide, sabe aquela sensação de culpa que bate quando a gente pensa que em cuidar de nossa saúde mental, como se ela fosse um luxo? Não, eu vou para o psicólogo porque é chique. Eu vou para o psicoterapeuta porque Maria está fazendo. O que você acha que está por trás disso? O que eu posso lhe responder, assim, com clareza, né, é sobre o que eu descobri sobre mim mesma. O medo, né, de você ser alvo de algum tipo de atenção que você não quer ter. Então, eu engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. E aí, todas as vezes que eu ia emagrecendo, porque o que você tem no corpo é reflexo do que você vive na mente. Sim, sim. Então, uma vez eu estava fazendo atividade física na praça, e aí eu estava ali distraída, de repente eu olhei para o lado e percebi que tinha um senhor me olhando. Ele estava te paquerando, era? Não, ele estava olhando com um olhar de desejo. Mas natural. Era para isso que eu estava treinando, né? Só que aquilo ali despertou em mim um medo absurdo. Nossa. E imediatamente eu peguei a mochila, as coisas, fui para casa e passei 3 meses sem treinar. Então ali eu entendi que tinha uma questão relacionada ao medo de algo que eu sofri quando eu estava magra, no peso que eu queria. E aí eu lhe respondo, né? O que faz com que as pessoas deixem de se cuidar é porque ela tem alguma crença por trás, que ela nem sabe que existe, mas que está ali, que é uma crença de merecimento. Então ela não se sente merecedora de continuar habitando a Terra, porque em algum momento ela acredita que está fazendo algo contra a sua crença religiosa. Basicamente falando, né, o medo que nos é incutido, se você usar roupa curta, se você colocar
batons, você vai ser alvo de sofrimento, porque Deus não gosta disso, Deus te castiga. Deus, você é bonita, bela, maravilhosa. Então, só que você não compreende isso, né, como algo que vem de fora, e você cristaliza isso pelo lado de dentro. Então, vem aí um dos sintomas que as pessoas associam à depressão, que é o desleixo. Então, eu levei 5 meses sem querer tomar banho, sem escovar dente, sem fazer nada. 5 meses na cama, deitada, e quem fazia eu me levantar era minha mãe. Então, depois que passou essa fase, que eu fui estudar, aprofundar para entender a causa, eu descobri que era medo. Medo de me tornar uma pessoa bonita, saudável, porque todas as vezes que eu ia para esse lugar de sucesso, eu adoecia. E era uma estratégia de defesa para não sofrer abusos. É difícil falar sobre isso, mas é também uma das características que está aí nos dados da OMS, o abuso sexual, o abuso moral. Então, às vezes, a pessoa precisa trabalhar, mas como ela é uma mulher bonita, é uma mulher sensual, ela sofre muitos abusos. Então, ela entende que na cabeça dela que se ela enfeiar, os homens não vão vê-la. Eu acredito assim que Juranildes Araújo, acredito que nós mulheres, os homens também, tem que criar uma capa de não ter medo. O medo é uma desgraça na vida da gente. Yeah. Nós precisamos ter cuidados. Cuidados tem que ter. Essa questão de eu querer ficar feia para ninguém me olhar, eu quero ficar bonita para todo mundo me olhar. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Há alguns anos atrás, eu era magricela, bonita, jovem. E eu vou compartilhar isso aqui sem vergonha nenhuma. Muito bonita, por sinal. Eu devia ter, uns 34 anos. Isso tem 30 e tantos anos. E eu tinha uma amiga que ela era um pouquinho gordinha. Mas era um pouquinho gordinha, cheinha de verdade. E a gente saía muito para almoçar, ia para restaurantes, trabalhava parecendo nem sei o quê, cuidava da cidade, porque a gente precisava fazer um trabalho, a gente tinha vários projetos. Eu, empresária do mundo do associativismo, precisando ajudar a minha cidade. E olhava e dizia assim, poxa, minha amiga está tão gordinha, eu preciso engordar para ficar igual a ela, para ela se sentir bem. Resumo da ópera. Eu saí de 60 quilos e fui para 82. E aí eu comecei a vestir aqueles vestidões, aquele saco, que eu sou costureira também, né? Era dona de confecção, sempre gostei de me vestir bem, mas eu fazia aqueles vestidão para vestir, igual a minha amiga vestia. Um dia eu parei para me olhar e disse assim, será que eu tô ficando besta? Eu tenho que ajudar a minha colega a se cuidar para ela ficar magra. E eu não vou ficar gorda igual ela, não. Chamei ela, conversei, disse, tu vai fazer uma bariátrica. E eu vou trabalhar para poder perder peso. Perdi peso, voltei para os meus 60, fiquei linda, gostosona, maravilhosa, certo? E ela fez a bariátrica dela, se cuidou e ficou bem. Não teve nenhum tipo de preconceito, porque eu chamei ela para conversar, ela só veio me agradecer porque eu ajudei ela. Anos depois, eu fui para quase 100 quilos com a pandemia. Tive o doutor Bruno Duque, que é meu médico maravilhoso, que fez eu perder quase 50 quilos e hoje eu estou aqui, uma coroa enxuta e maravilhosa. E já trouxe comigo 38 mulheres que fizeram o processo do Slim e perderam peso, estão magras. Pois é. Então, o que eu fiz? Eu motivei outras mulheres. E não tenho bullying com quem é gordo. Mas eu conto uma coisinha para você que é gordinho ou gordinha. Eu estava com a pressão alta, colesterol alto, fígado grau 3. Todo dia eu ficava me sentindo inchada, sentia dor de cabeça todos os dias. Tinha energia muito boa, porque eu tenho energia boa, gordo ou magro eu tenho, que hoje minha energia dobrou. E isso não é bullying, gente. É você cuidar da sua saúde, é ter consciência. Então, eu cuidei da minha saúde, cuido da minha respiração e estou aqui me sentindo porreta, como diz o outro. Pois é. Eu percebi, né, que a autoestima, ela é um combo. É como se fosse uma mesa que tem que ter as 4 pernas. Sim. Se faltar uma perna, ela não fica de pé. Então, você tem que ter amor consciente, resiliência para sustentabilizar e movimento para manter.
Do contrário, aquilo que é um sonho de você ter um corpo saudável, uma mente clara, você acaba trazendo um pesadelo através da inadequação do seu corpo com a sua mente. Porque às vezes você quer o corpo que você vê na TV, mas aquele corpo que você tem, ele não vai chegar naquele nível. Você tem que criar seu próprio padrão. Você tem que criar seu padrão, ele Seu tem que ser o seu próprio padrão. corpo. É a sua essência. Eu sou Leide Reis, conhecido como Leide Crocodilo, porque respira... Essa foi boa, lei de crocodilo. Respira, o crocodilo, ele respira uma narina na água e outra de fora. Fora. Então, ele consegue eu consigo nadar nas emoções, mas não deixo de respirar. Isso é ótimo. E o crocodilo, ele tem outra característica, ele não vai atrás da sua presa, ele fica num ambiente que a presa vai. E quando ele pega... Sua presa vai chegar, viu? Já chegou. Então, por isso que eu escolhi trabalhar com as redes sociais, porque quando você cria um perfil atraente, um perfil sustentável, com um conteúdo de valor, as minhas presas preciosas me encontram. Pois é, maravilha. Leide, vou te fazer aí algumas perguntas agora. Vou te pedir uma ajudinha para quem está nos ouvindo, certo? Ouvindo o que a gente está sentindo assim, para quem está se sentindo mal, sem saber por onde começar. Tem gente que está lá escutando a gente, certo? E essa pessoa pode estar se sentindo mal, sem saber por onde começar o caminho. Então, eu quero que você dê uma ajudinha para que essa pessoa escute a gente, com o coração apertado ou não, e comece a tomar uma providência, a despertar de como cuidar dele ou dela. Eu vou relatar rapidamente, né, como foi que eu me conectei. Nós estávamos na pandemia, eu estava com 125 quilos, tinha acabado de receber uma orientação do médico que eu deveria entrar com uma outra medicação para eu poder associar com os que eu já tomava para poder combater o peso. Só que eu parei para pensar, né, que assim, meu Deus, eu vou colocar mais um medicamento no meu corpo, eu já não estou suportando esses, né? Então, eu cheguei no nível que eu não conseguia me levantar da cama. Era o pai dos meus filhos que me dava a mão e me colocava de pé. E quando eu tinha que descer um degrau para o outro, ele também me dava a mão. E aí, ele falou assim, você vai tomar esse remédio? Eu disse, não, eu vou encontrar outro caminho. E naquele dia, depois que eu coloquei as crianças para dormir, a gente estava em 15 pessoas numa casa, isolados por conta da pandemia, meus filhos tinham 4 meses, eu fui para o banheiro, liguei o chuveiro e orei. Pedi a Deus, porque eu liguei o chuveiro, que eu não queria que as pessoas vissem que eu estava chorando, porque a dor era tão grande que já bastava a minha própria dor. O meu olhar, e o olhar das outras pessoas ainda iria machucar mais. Então, ore. Mas não é aquela oração é aquela oração do seu coração. Converse com o universo. Converse com o O universo tem alguém lá, bem poderoso, bem forte, que escuta a mim, a você e o mundo. E aí, uma semana depois, eu entrei no Instagram e vi um perfil da Andréa Moreira, que ela tem a metodologia Mente Magra Sempre. Comecei a seguir e ela prometia ali que daqui uma semana ela começaria um desafio para emagrecer. Entrei em contato, me matriculei. 21 dias depois eu perdi. Eu já tinha menos 8 quilos. Maravilha. Fazendo a mudança de hábitos. Andréa Moreira. Andréa Moreira. Ela hoje não está mais no Brasil, mas foi através da... Aí por que eu decidi ser coach, né? Porque foi através da metodologia do coach que eu encontrei as ferramentas que me resgatou do fundo do poço da depressão, da bipolaridade e da obesidade. Então, de uma pessoa que tomava 17 comprimidos e que dependia de um outro braço para colocar de pé, hoje eu sou uma mulher livre, 40 quilos a menos, dona do meu negócio, fornecedora de produtos e serviços para grandes empresários e empreendedores de serviços. Maravilha, dá seu Instagram aqui, a turma que está aqui escutando aqui, lhe olhando aqui, aí passa seu Instagram, viu? Leide Reis Coach. O C é Leide Reis Coach Crocodilo. Uau. E o que hoje eu uso, né, como suporte para as essências naturais.
E uma das essências é essa daqui, ó, a essência de lavanda. Entenda, não substitua medicamento por tratamento nenhum. Se o seu médico disse, use isto, use isto. Eu usei até quando eu precisei. Mas eu fiz um processo de limpeza orgânica, eu eliminei os tóxicos que promoviam o desequilíbrio, eu saí de relacionamentos abusivos, eu mudei completamente os meus relacionamentos. E o que eu vivo hoje é um milagre. E qual é a diferença de mim, de Lady Reis, eu aqui, para você que está aí? Nenhuma. Nós somos filhos do mesmo pai, fruto da mesma árvore. A única coisa que você precisa é acreditar que você merece ser saudável. E filho de Deus, né? Por aí é que a gente tira a conclusão, né? Filho do mesmo pai celestial. A Lady ainda faz um trabalho desse aqui, ó. Aqui o jarrinho, né? O jarrinho. Aqui tudo isso, né? Algodão. Tudo isso aqui é uma maneira que você tem de sustentabilizar. Porque quando você faz uma obra dessa, você tira do meio ambiente Isso aqui você trabalha com o quê? Isso aqui é resina. É um derivado do petróleo que a gente pode aplicar no chão, em pisos, paredes e teto, mas também pode ser feito artesanato. Então, aquela sobrinha que fica, né? É aqui de Camaçari. Aquela sobrinha que fica no fundo, né, da vasilha. Em Camaçari? Aqui em Camaçari tem uma piscina. Então, você pode fazer peças artesanais para vender. Você vai ocupar sua mente porque o artesanato, ele cria, né, uma conexão neural que quando você mexe aqui, você também mexe com o seu cérebro. Então, você desperta e você pode fazer renda. Um vasinho desse aqui, você vende por R$20. Se você fizer 10 por dia e vender... Coloca o óleo essencial aí. E aí você pega... Aí você tá mal no seu ambiente, né? Vamos lá, tá triste e tal. Então você vai pegar uma essência conforme a sua indicação. Ou alecrim, ou lavanda. Se você tá estressado, é lavanda. Se você precisa estudar, é alecrim. Se você precisa entrar no meio, nem para baixo, nem para cima, você usa o lang-lang, né? E você coloca aqui, ó. Pingou, pronto. Deixa lá na sua sala, no cantinho. E aqui, todo mundo que está na sua casa vai se beneficiar desse produto, que ele foi criado com o propósito de promover o bem-estar mental, emocional e físico. Por quê? O nosso corpo, ele é uma estrutura conectada. Se você não estiver bem na mente, suas emoções não estão, seu corpo também não, seu financeiro, então, nem se fala. Esse daí vai pro livro, vai pros esgoto. Então, comece a cuidar da sua consciência, depois da sua mente, depois das emoções, o físico, financeiro, social, né? Ainda cuida do ambiente. Viu, gente? Porque isso aqui é um CD. E aqui dentro, aí, uma almofada de pedaço de malha. E aqui, uma linda abóbora. Agora, Lady Reis faz? Não. Você tem que pegar a teoria do Steve Jobs. Você não precisa fazer. Você só precisa encontrar quem sabe e convencer a fazer. Eu não faço isso aqui. Eu vendo isso aqui. E quando é que a gente sabe que o seu trabalho está dando resultado? Quando você vê aquelas pessoas que você orienta trilhar o caminho que você está orientando. Não lhe copiando, mas criando a sua própria personalidade empreendedora. Criando seu próprio produto e sobrevivendo com aquilo, não é isso? Para as 11 milhões de mães solo do Brasil como eu quero indicar a leitura deste livro aqui, ó. Pedagogia do Futuro. Eu comprei uma geladeira vendendo esse livro, viu, gente? Mas não é só você chegar e oferecer, por favor, compre esse livro para me ajudar. Não, você vai chegar e dizer, do que você trabalha, do que você gosta, qual é o seu negócio? Ela vai dizer, eu sou uma mãe que trabalha numa cantina, lá no shopping. Pois eu vou lhe ensinar como que você pode melhorar a sua comunicação, como é que você pode vender mais e pedir um aumento de salário para o seu chefe. Leia aqui, ó, esse conteúdo. A turma já está aí olhando, dizendo, já li, vou ler de novo para pedir aumento para a chefa. Pois é. E a chefa vai ficar tão feliz, né? Porque se você está pedindo, você está disposto a produzir mais. Pois é. Porque tudo aquilo que você pede com fé, você recebe com gratidão. Então, você precisa investir em conhecimento externo e autoconhecimento interno. E produzir essa essência conquistadora. Eu não vendo, eu conquisto. Eu não tenho clientes, eu tenho súditos.
Maravilha. Porque quando você tem clareza, né, da importância do que você faz para a melhoria do seu ecossistema, você traz para si as pessoas que têm um propósito que você. Show de bola. Leide, me conta aí, se você tivesse que dar um conselho para quem está ouvindo e quer ter uma mente mais saudável em 2025, qual seria? Eu posso dizer, eu vou dar um conselho e um direcionamento. O conselho é, se conheça. Mas esqueça aquela parte de eu vou conhecer os meus defeitos. Esses aí você já sabe. Agora conheça as suas qualidades. Suas qualidades, suas virtudes. Suas virtudes. Agora o direcionamento, me procure. Ah, gostei. Sabe onde você vai me encontrar? Você vai me encontrar no Sebrae, no dia 28, fazendo um café com indelével para todos. E vai me encontrar no livro Profissão Empresário e Empreendedor, que nós vamos lançar em maio para 3.000 pessoas e vamos acolher 200 alunos de escola pública. Este trabalho ele tem uma inspiração profunda no trabalho da dona Juranildes, porque através do olhar aguçado dela, ela trouxe para mim um novo sentido para a minha vida profissional. E eu quero agradecer aquele que promoveu o nosso encontro, que é aquele que me estendeu a mão quando todos me virou as costas. Nosso mestre Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, ele me deu o primeiro treinamento. Ele viu em mim um potencial que nem eu sabia. E todos os dias ele me tira do lugar com alguma nova inserção. Então, quando eu falo sobre Moisés Ribeiro, Juranildes Araújo e tantas outras pessoas... E quem foi a primeira mentora de Moisés Ribeiro para dizer, vá, siga? Ele que fala, né? Que foi Juranildes Araújo. Então, você percebe, né, que o apoio, né, sustentável que a gente dá um para os outros, a vida, o mundo, ele gira. Exato. Então, hoje pode ser eu aqui nessa cadeira... falar sobre cura, mas amanhã pode ser você que está aí nos acompanhando. E não espere vir aqui nessa cadeira. Você pega ônibus, você pega carro, Uber, você vai, você se relaciona. Então, fale de amor, fale de acolhimento, fale de respeito. Pratique, sinta, viva. Seja feliz do jeito que você é, onde você está. Mas não faça disso uma zona de conforto. Cresça, estude, invista. Eu estudo todos os dias. Eu estou olhando para lá e estou vendo a marca do ar-condicionado. É uma marca que eu quero estudar. Porque ela promove um ambiente mais confortável. Me interessa saber quem pensou no meu bem. E me interessa promover quem faz o bem. Com certeza. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Queria agradecer a todos os ouvintes, agradecer a nossa equipe, agradecer a nossa amiga Leide Reis. Eu que agradeço. Você volte sempre, você é uma querida, uma fofa. E que Deus continue te abençoando, você crescendo nos seus trabalhos, continue estudando, pesquisando. Porque a vida é isso, é a vida que segue, que a gente precisa estudar. Estudar, estudar, estudar. Estudar e evoluir. O luxo da vida é o conhecimento. É o saber passar a mensagem para o outro. O resto, a gente corre atrás. E com beijo no coração. Gratidão. Beijo para vocês e até a próxima. A Juju agora vai deixar um recado para vocês. Assim como o corpo, a mente também precisa de cuidado e descanso. E é nela que nascem nossos sonhos, decisões e a força para seguir em frente. Um beijo a todos e obrigado, Leide Reis.